Há pouco tempo atrás, nós estávamos em San Antonio, no Texas, fazendo uma cruzada. Deus se moveu de uma forma poderosa ali no sul do Texas, em uma das maiores cidades dos Estados Unidos da América. Naquela cidade, há anos atrás, em San Antonio, aconteceu um julgamento. Um jovem tinha assassinado uma mulher. O julgamento tinha atraído a curiosidade de toda a cidade. Todos os dias estava lotado aquele tribunal. Não tinha lugar para pessoas ficarem nem de pé para escutar qual seria o veredito. O jovem que tinha assassinado aquela mulher era de uma etnia hispânica. Eram pessoas muito pobres. E tinha um outro jovem também de uma família hispânica que engraxava sapatos e depois se tornou um grande pregador do evangelho. E ele saía das ruas aonde engraxava sapatos todos os dias, uma certa hora, e ia observar o julgamento. Era jovem, conseguia se apertar ali, ficar encostado na parede, colocar seu kit de engraxate ao lado e assistir o julgamento. Toda a cidade estava dividida por causa desse assassinato terrível que tinha acontecido. Finalmente chegou o dia para o júri sair e dar o veredito. Todo o espaço disponível naquele tribunal estava cheio. Cada pedacinho daquele cômodo estava cheio, uma pessoa em cima da outra, para ouvir o veredito do júri quando voltassem para ali. Chegaram e aquele jovem escreveu isso anos depois, disse que nunca esqueceria, e eu não duvido. Ele disse que os 4 homens do júri se levantaram e disseram: meritíssimo, depois de considerar muito esse caso, consideramos o réu culpado de assassinato em primeiro grau. Então o juiz chamou aquele homem para sua mesa, e ali diante daquela sala lotada disse: jovem, você é culpado por um júri de pessoas como você, culpado de assassinato em primeiro grau, e eu te condeno para morrer enforcado com uma corda ao redor do seu pescoço até que você esteja morto. E quando o juiz deu seu veredito, aquele garoto disse que algo aconteceu que para sempre marcou a sua vida, a sua cabeça e selou o seu coração. A mãe do garoto que estava ali, dia após dia, era o único filho dela. Quando o juiz deu o veredito àquela mulher, aquela mãe com o coração chorando, gritou, e o garoto disse que foi como se fosse o grito do inferno, o grito do condenado. Literalmente estourou naquele tribunal, entrou no coração de cada pessoa ali, enquanto ela gritava vez após vez. Ele disse que nunca esqueceu.
Posso entender por quê. Há um outro julgamento que acontecerá. Por mais terrível que aquele que mencionei para você aqui, ele não pode se comparar com o que virá. Nenhum outro julgamento pode se comparar com ele. É chamado de julgamento do trono branco. Muitos de vocês que estão sentados aqui, vocês ouviram falar dele e não entendem bem. Centenas de milhares aqui, talvez milhões pela televisão, já ouviram falar e não entendem também. Alguns acreditam que o julgamento do trono branco, que todo ser humano que já viveu vai estar lá, mas não é por aí. Alguns acreditam que o julgamento do trono branco, mencionado no livro de Apocalipse 20, que Deus julgará alguns culpados e alguns inocentes, mas não é por aí. No julgamento do trono branco que acontecerá, não vai ter nenhum filho de Deus que passará por aquilo. Não haverá um só cristão ali, não haverá nenhuma pessoa que nasceu de novo ali. Você tem que lembrar disso. Não vai ter um homem ou mulher, menino ou menina salva que estará no julgamento do trono branco. Todos que estarão ali vão estar perdidos. Desde Adão até aquele momento. Todo ser humano que já viveu nessa face dessa terra, desse planeta, vai estar diante de Deus naquele dia. Os livros serão abertos. E tudo que você já fez, toda mentira que já foi mencionada, todo palavrão que saiu da sua boca, toda vulgaridade, tudo que você já roubou, toda amargura, toda ira, todo rancor, todo assassinato, toda dor estará nos livros. Deus e seu Filho Jesus Cristo vão julgar. Agora, haverão 3 coisas terríveis sobre esse juízo. Nem uma alma nesse julgamento vai ser livre. Isso soa estranho, mas é assim mesmo. Nenhuma vai ser liberta, nenhuma vai poder ficar livre, nenhuma. Todas as milhares, os milhões de pessoas que estarão ali, centenas de milhões e até bilhões de seres humanos que vão estar ali naquele dia, nem uma alma vai escapar. Então temos que fazer a pergunta: por que Deus teria um julgamento assim? Por que Ele chama de julgamento? Se nenhuma pessoa vai ser livre. Oro para que nenhum de vocês esteja ali. Enquanto a câmera passa por este vasto ginásio aqui no coração de uma das maiores cidades na face da terra, em Manila, nas Filipinas, oro para que nenhum de vocês que estão olhando para esse pregador, alguns aqui jovens, alguns mais velhos, mas oro para que você não esteja lá. Oro a Deus para que você nunca passe perto desse trono branco. Oro a Deus para que nenhum de vocês esteja de pé ali. Porque toda alma que vai estar lá vai se perder. Para todo sempre. É o que a Bíblia diz. E por que é que Deus faria um julgamento assim? Será que Deus é um monstro? Ele é sádico? Ele tem prazer na tortura? Não.
O termo julgamento do trono branco quer dizer justiça eterna, justiça. Esse julgamento do trono branco acontecerá e será conduzido por causa da justiça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Nenhuma alma vai ser enviada para o inferno, nenhuma alma vai se perder, senão aquelas que os livros se abrirão. Então não terão desculpa. Vão ver com seus olhos, vai ser irrefutável. Não há como dizer, eu não fui tratado justamente, eu não fui julgado justamente, não vão poder dizer que não são culpados. Porque vai estar no livro. Você está sentindo o que estou te dando nessa noite? Olha, o mundo acha que de alguma forma vai conseguir vencer. Alguns de vocês aqui nesse lugar, vocês têm lutado uma batalha por meses. O Espírito Santo está convencendo a sua alma e você pensa, eu vou conseguir passar por isso. Alguns aqui agora estão roubando do seu patrão. Você acha que ele não sabe, ou a pessoa que você ama não sabe. Podem não saber, mas Deus sabe e vai ser escrito nos livros. Você pode pensar que está conseguindo viver bem, tratando sua esposa ruim, que ela não sabe da sua mentira, do adultério, da fornicação, e você fica pensando, ninguém vai descobrir, eu sou esperto, mas escute, existe um Deus no céu que escuta todo palavrão, que escuta toda piadinha, que escuta toda palavra que sai da sua boca, e todo pensamento maligno, e vê o que você faz está escrito no livro. Nenhum ato foge da atenção dele. Escute esse evangelista nessa noite. Esse mundo é um mundo cruel e não é justo. Não há justiça aqui. Eu já olhei nos olhos de criancinhas famintas. Eu já os vi de pé com estômagos inchados. Eu já vi eles com suas perninhas, elas tão pequenas que não conseguem nem ficar de pé, por causa da fome. E em Nova York, em Los Angeles, na Califórnia, eles estão ali acendendo seus cigarros com notas de $100. Fumam cocaína. Não há justiça. Não há justiça no sistema desse mundo. Milhões de pessoas estão com dificuldades tentando encontrar pão bastante para continuar vivendo. E não conseguem. E outros queimando dinheiro. Os comunistas falam para o mundo, temos a resposta. E os comunistas são os piores de todos. Parece não existir justiça ou equidade. Escuta aqui, Deus está vendo. Podem pensar que estão se dando bem. Homens ruins, homens que não se preocupam com você, ou se preocupam com o seu irmão, ou se preocupam, não têm compaixão alguma. Eu tenho o que eu quero, faço o que eu quiser, vou viver como eu quiser, não importa quem eu tenha que passar por cima. Existe um Deus que um dia vai chamá-los para prestar conta. Você está me ouvindo? A injustiça, o mal, a maldade, milhões que estão morrendo de fome,
aqueles que não têm uma opção, um dia as coisas vão se endireitar e Deus vai fazê-los prestar conta. Um dia Deus vai resolver tudo. Uma garotinha estava nos meus braços, ela devia ter uns 12 anos de idade, parecia ter 6 anos. O cabelinho dela tinha saído da cabeça por causa da fome. Nossa organização alimenta mais ou menos 15 a 20 mil garotinhos todos os dias. Dá a eles algo para comer. E toda manhã em Calcutá, na Índia, mais de 17 mil deles estão enfileirados para pegar um pouco de pão e leite. Outro dia escrevi e pedi, perguntei, a menininha ainda está viva? Aquelas crianças que segurei nos meus braços na África, aqueles que olhei para eles com o cabelinho laranja e caíam por causa da fome, aqueles com o estômago inchado, sobreviveram? O missionário escreveu e falou: não sobreviveram, morreram. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu. Peguei um jornal outro dia e uma mulher chorando muito, disse: se pudéssemos ter um pouco de arroz uma vez por semana. Se alguém pudesse nos dar um pouco de arroz, não todo dia, não estamos pedindo todo dia, só uma vez por semana. Uma vez por semana, estaríamos contentes. O coração de Deus dói 1 milhão de vezes mais do que o meu ou o seu. E um dia Ele vai consertar. A situação não vai continuar assim para sempre. O mundo pode pensar que estão conseguindo viver como querem e oprimem as pessoas, eles passam por cima de quem tiver que passar. Mas um dia eles vão prestar contas. Um dia vai haver um julgamento. Um dia o Todo-Poderoso vai chamá-los para prestar contas. E os livros serão abertos. Os livros serão abertos. E tudo que já foi feito, todo desejo sujo, tudo que é aura do inferno, tudo que é sujeira, todo momento, todo pecado maldoso, toda iniquidade, está tudo escrito no livro. E a justiça eterna de Deus vai apontar e falar: você não tem desculpa, culpa é sua. A culpa é sua. Algo vai acontecer no julgamento do trono branco que a maioria não sabe. Nós pregadores falamos de pessoas indo para o inferno e quando irem para lá não vão sair, mas isso não está certo. Vai ter uma vez, e essa Bíblia aqui diz, que o inferno vai abrir suas portas e esvaziar. E toda alma que já foi para o inferno, no capítulo 16 do livro de Lucas, quando Jesus falou daquele homem que foi para o inferno e foi atormentado nas chamas, clamando para que alguém desse um pouco de água e molhasse sua língua, aquele homem vai sair do inferno, mas aquele homem vai desejar ter ficado lá. Toda alma vai sair do inferno para estar de pé diante de Deus, diante daquele que eles amaldiçoaram, que deram risada dele, que fizeram chacota com ele, aqueles que profanaram o nome dele e não querem ficar diante de Deus, mas no dia do julgamento do trono branco vão estar de pé diante dele. O inferno vai entregar seus mortos, os milhões vão estar ali aterrorizados diante do julgamento do trono branco. E nos últimos dias de Roma,
Eles desenhavam uma cruz com um homem nela, com a cabeça de um cavalo, falando que era Cristo. John Lennon, um dos Beatles, escreveu antes de morrer, disse: aquele homem fedorento, aquele bastardo Jesus. O Senhor Lennon vai estar diante de Deus e olhar para aquele que ele blasfemou. Você está entendendo o que estou dizendo? Você pode dar risada, você que me assiste pela televisão pode zombar, você pode até ter um olhar altivo dizendo: você espera que eu acredite nisso? Eu não estou nem se você acredita ou não, é o que vai acontecer. Um dia diante do Todo-Poderoso, você vai estar diante dele, vai estar diante de Deus. O julgamento do trono branco. E quero que você pense nisso. Milhões e milhões e milhões de pessoas vão sair do inferno, ficar de pé ali. Saíram do inferno. Eles vieram do tormento eterno, vieram da agonia, da dor que é indescritível, e vieram de um horror que mente nenhuma pode entender e língua nenhuma pode descrever, que nenhum homem pode escrever no papel. Vieram de um lugar preparado para o diabo e seus anjos, e vão estar diante do julgamento do trono branco de Deus. E eles verão, e se você estiver lá, misericórdia, mas você vai ver o que você perdeu. Você vai ver a cidade construída. Você vai ver os muros de jaspe e os portais de pérola. Você vai ver o ouro que está sobre as ruas. Você vai ver a árvore da vida que cresce ao lado do rio, e o rio da vida. Você vai ver tudo, as mansões de mansões que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eles verão aquilo que podia ter sido deles, que eles podiam aproveitar para todo sempre, sabendo que nunca mais vão poder andar naquelas ruas, que nunca vão poder passar pelos portais de pérola, ou olhar para aquelas mansões, ou serão capazes de olhar para a face dos anjos. Nunca estarão lá, porque somente aqueles que tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são lavados no sangue do Cordeiro, limpos pelo fluir do Calvário, entrarão naquela cidade e viverão ali para todo sempre. Mas não vão entrar. Então, aquele êxtase na mesa do cassino não vai ser tão empolgante. Aquilo que te prendia. Garota, quando você se entregou no sexo ilícito para ganhar a atenção de uma multidão mundana, naquela hora não vai ser tão empolgante. É tarde demais. Vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Alguns lá, a família inteira vai estar salva, menos um. E ele vai estar lá, perdido para sempre. Os livros se abrirão. Agora, não estar lá é sua única esperança. E a razão pela qual a maioria das pessoas estarão lá, e não digo isso com felicidade ou alegria, não digo com nenhum tipo de espírito de entretenimento. Jesus disse que o caminho que dá à perdição é largo e muitos passam por ele, mas o caminho que dá à vida é estreito e poucos o encontram.
Você sabia que nessa noite você tem muita sorte? Você sabia disso? Você sabe o quão privilegiado você é? Alguns de vocês estão aqui dizendo assim: Jimmy Swaggart, se eu pudesse viver na América. Você tem disso, tem daquilo, se eu pudesse. Eu não sei se você pensa isso ou não, talvez alguns pensam. Escuta aqui, você é a pessoa mais privilegiada na face de toda essa terra, em qualquer lugar do mundo, quando for. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você não sabe, temos problemas aqui, alguns de nós aqui, a vida é dura, temos uma dificuldade grande. Eu sei que isso é verdade, mas eu digo isso e vou continuar dizendo: você ainda está muito melhor da pessoa mais rica na face da terra, se a pessoa não conhece a Jesus. E a razão pela qual você tem tanto privilégio e pode se levantar e bradar todo dia, independente das suas circunstâncias, é porque você encontrou Jesus Cristo e Ele vive em seu coração. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e você está salvo, 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 salvo. Glória a Deus! E o resto não importa. Que diferença faz se a sua camisa tem linho nela ou não? E daí? Se você está salvo, você tem tudo. A razão pela qual milhões e milhões e milhões estão indo para o inferno e vão prestar contas no julgamento do trono branco e escutarão Deus dizer: saiam da minha presença, nunca vos conheci. A razão é porque Satanás os enganou. Satanás já enganou milhões e milhões de pessoas e estão enganados. Muitos que me assistem pela televisão agora, você fez sua própria forma de salvação. Se alguém te perguntar se você está salvo, você dizer: estou salvo. E por que você está salvo? Estou porque eu faço coisas boas, ou porque eu não maltrato ninguém, ou porque não fiz nada de ruim, ou porque eu nunca matei ninguém, não sei o que. Amigo, você está enganado. 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 Outros aqui dizem: eu dei dinheiro para isso, eu ofertei não sei aonde. Outros podem dizer: eu sou educado, já estive nas melhores universidades, eu sou uma pessoa cheia de cultura, não sou como outros que não entendem, e eu sou alguém na vida. Sabe o que Deus diz que você é? Ele diz que você é miserável e pobre, cego e nu. Está enganado. Você está enganado. Milhões irão para o inferno, vão estar com a boca aberta ali, apavorados, falando: eu não sabia. Eu não sabia. Enganado. Porque Satanás é o mestre do engano. Segundo lugar, isso vai chocar alguns de vocês, mas acho que vocês aqui nas Filipinas vão entender um pouco melhor do que alguns entenderão na América. Escuta. A religião vai condenar mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa. Você ouviu o que eu falei? Alguns estão me assistindo pela televisão, estão chocados. Você até levantou da cadeira, está olhando para a televisão. Eu não entendo, Jimmy Swaggart, você perdeu a cabeça. Estou lendo muitas coisas de você e acho que você bateu a cabeça, sei lá. Não, eu estou sendo muito sincero. Eu vou repetir: a religião
vai enviar mais pessoas para o inferno, condenar mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa na face dessa terra. Religião. A religião. Eu sou membro de uma igreja. Eu vou para a igreja, graças a Deus, porque você vai e é membro de uma igreja. Mas ser membro de uma igreja não faz de você um cristão, assim como ir para uma garagem não faz de você um carro. Alguns de vocês não sabem, mas Satanás é religioso. Satanás é o ser mais religioso que existe. Vou te falar outra coisa. Cristãos verdadeiros, escuta só, o cristianismo verdadeiro não é uma religião. Não é uma religião. O cristianismo verdadeiro não é uma religião, é um relacionamento com Jesus Cristo. Aleluia ao Cordeiro. É um relacionamento com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o mais belo entre os milhares. Parte da bagunça na qual o mundo está nessa noite é por causa da religião. Há algum tempo atrás, tinha jejuado por 30 dias, estava na igreja dele orando, teve uma visão, estava fraco, mal conseguia andar, mas Deus mostrou algo para ele. Ele é um homem de Deus, ele viu o inferno, e isso é terrível, meu Deus, isso é terrível. Ele viu o inferno e viu rios líquidos, mares de chamas. Ele diz que viu e acredito nele. Isso é muito ruim. Ele viu naquele mar de chamas, ele viu milhões de almas que estavam gritando e em agonia e pedindo ajuda e rangendo os dentes. Ele viu, olhou para eles. O trem da meia-noite. E o Espírito Santo colocou a atenção dele em um homem. O homem estava andando condenado, mas ele estava pegando as cabeças das chamas, levantando e deixando cair de novo. E ele pegava outra cabeça, tirava das chamas, olhava para ele e deixava ele cair. Continuou fazendo aquilo, levantando homens, olhando para o rosto, deixando cair. No inferno. E ele perguntou ao homem: o que você está fazendo? O que você está fazendo? E ele disse: estou procurando o pregador que me falou que estava tudo bem. Posso dizer de outra forma: estou procurando o padre que me falou que eu estava bem. Não estou pegando no pé de nenhuma religião, eu estou falando de protestantes e católicos também. Pregadores estão levando milhões de pessoas para o inferno, falando para eles que está tudo bem. Não se preocupe. Você não tem que acreditar em toda a Bíblia, rapaz. Todo mundo sabe que é apenas um bando de fábulas com um pouco de verdade. E qualquer pessoa bem educada sabe que Jesus talvez tenha sido um bom mestre ou até alguém que operava milagres, mas não era o Filho de Deus.
Milhões estão indo para o inferno, alguns estão me assistindo agora. Você vai para uma igreja assim, você está sentado no banco aí, escutando esse veneno semana após semana. Eu não estou nem aí, mas você vai para o inferno. Pregadores e padres estão levando milhares, milhões de pessoas para o inferno, disfarçados de religião. Você pode não gostar de mim se não quiser, isso é você que escolhe. Eu não estou em um concurso de popularidade. Eu não estou querendo ser o mais bonitão. Eu não estou em nenhum tipo de concurso de beleza. Se você não gosta de mim, então deixa. Mas eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar exatamente o que a Bíblia diz. Se demônios gritarem, diabos gritarem, tudo que é pregador e padre gritar, eu vou te falar, assim diz o Senhor. Porque um dia eu preciso estar diante de Deus e um dia você também vai estar diante de Deus. Como escapar? Ninguém vai querer estar ali. Vai ser um inferno, como o holocausto. É o inferno de 1000 eternidades. O único lugar onde as pessoas no inferno vão preferir estar no inferno do que estar ali olhando para Ele, para Jesus. Mas escuta aqui, a única forma de escapar. Olha, você tem que aceitar a Ele agora, ou então vai estar de pé diante dele depois. Você vai aceitá-lo como seu Salvador agora, ou estar diante de pé dele como seu juiz, e ele vai ser o seu juiz depois. Você escolhe. O Islã não te leva para lá porque Maomé não morreu na cruz. Bahaísmo não te leva para lá, o hinduísmo não vai te levar para lá. O único que pode te levar até lá, para que você entre naquela cidade, a Nova Jerusalém, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o mais belo entre os milhares, Jesus. Oro a Deus para que nenhum de vocês que estejam aqui, oro a Deus para que nenhum de vocês pela televisão estejam lá. Muitas noites vou para casa e não durmo muito à noite. Porque vejo suas faces. Muitas noites eu digo, Deus, chegamos tão perto, mas ainda não aceitaram. Se você não estiver salvo, estiver sem Deus, estiver ali, e seu nome for chamado, e você estiver diante do julgamento do trono branco e da presença de Deus, não, Deus, não, 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 não. Espera aí. Você pode dizer, não é justo, Deus. Não é justo. O tempo vai perder o significado. E você voltou para um lugar estranho chamado Jerusalém. O sol ainda não tinha nascido, mas quando nascer vai ser o dia mais negro, cheio de infâmia da história. Pois hoje Deus morrerá. Hoje o céu vai estar chorando. Hoje Deus vai fechar a cortina, porque Ele não pode ver.
Hoje Jesus vai tomar o meu lugar. E você vai vê-lo. Rasgaram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos bem afiada em sua cabeça. O couro cabeludo é a parte mais macia da anatomia humana e incha 2 vezes mais o tamanho normal em segundos. Um soldado romano pega um chicote e começa a bater em suas costas. E os anjos deviam ter falado: por quê? Por quê? Por quê? E a carne está rasgada em suas costas, e pegam sua barba e arrancam do seu rosto, e ele se parece um animal. E você assistindo. E então colocam um madeiro nas costas de Deus. E o Galileu arrasta em um caminho manchado de sangue ao topo do Monte Santo. E o pregaram em madeiro. E ele disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E um ladrão que morria se alegrou em ver aquela fonte em seus dias, para que através dela, sujos como ladrão, tenhamos os pecados lavados. E você vai dizer: sim, Deus, eu mereço o inferno para sempre. E ele vai dizer: para longe de mim, eu nunca te conheci. E naquele momento o caso será fechado, e os livros se fecharão. A escolha é sua. Você decide. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, tentei o meu melhor. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha se mover nesse lugar. Eu peço que Ele venha tocar o coração de quem está desviado, quem é um pecador, e traga-o para casa, para Jesus. Em todo esse ginásio, peço que uma grande convicção do Espírito venha penetrar profundo no coração de toda pessoa. Cristãos que estão escondendo o pecado, desviados que estão longe de Deus, aquele que não está salvo e se rebelou. Convicção do Espírito Santo venha sobre esse lugar. De cabeças baixas, estou pedindo que centenas e centenas de pessoas que amam a Deus comecem a orar. Orem não só por quem está aqui no ginásio, mas os milhões que assistem pela televisão no mundo inteiro. Ore. Ore para que digam sim para Jesus. Porque é misericórdia agora, o juízo depois. É compaixão agora,
ou será o caos no futuro? É o altar do arrependimento agora ou o julgamento do trono branco depois. E não há escapatória do julgamento do trono branco. Quantos aqui nesse ginásio, aqui em Manila, esse é o maior momento da sua vida? O Espírito Santo de Deus tocou a sua alma e disse que te quer. Você está sentindo agora, você está ouvindo e você sabe. Chegou a hora. Levante sua mão, Jimmy Swaggart. Ore por mim. Não estou vivendo corretamente. Ore por mim, levante a sua mão, mantenha ela levantada. Em todo esse ginásio, nas arquibancadas, lá atrás, aqui dos lados. Ore por mim. Ore por mim. Preciso de oração, não estou vivendo corretamente. Não quero ir para o inferno ou me perder. Quero me certificar do meu chamado e minha eleição. Quero que todos aqui se levantem, por favor, se coloquem de pé. Sua palavra, e eu sei, estou lavado, estou justificado, que estou santificado, eu estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus.